Mas esse cenário, Giovana, da reprodução, é por isso que eu tentei falar com o Dr. Júlio. O Dr. Júlio vai vir aqui um dia, já viu seu trabalho, elogiou muito, mas esse final Ai, de que semana legal. não deu. Mas ele aqui agora, ele ia estar falando com a gente aqui, ele está explicando ipsis literis, que nós teríamos uma aula com ele aqui, outra aula. Sim. Meu Deus. Quando eu comecei lá no minha entrevista, assim, peraí, eu comecei, aí vem a nossa questão da lógica, né? Nossa área de lógica, de exatas. Falei assim, peraí, vamos estressar. Se está aqui, vamos fazer uma análise de sistemas. Se eu estou aqui, virado para o lado esquerdo, se eu tenho um banco, eu não consigo receber um ferimento nesta posição. E aqui, nessa posição, eu já tenho uma mentira. Outro ponto, o Júlio falou, Júlio disse, e eu também. Ela vai ficar assim, parada? Vou ficar sentada, olhando o Michael, esperando a morte chegar. Calma, tranquila, é o meu momento, estou em paz, vou fazer a passagem agora. Impossível. Impossível. Você tá, Ela... você Giovana, você é uma mulher que tem as mesmas características físicas com relação ao tamanho e peso da Vitória, correto? Correto. Se tem um homem qualquer que venha e faça este movimento aqui, imagina que vamos só imaginar, eu estou aqui, vou fazer para o seu lado, tá? Para a câmera. Estou aqui, peguei a faca, estou para o seu lado, vou fazer o golpe aqui em você. Uhum. Fiz o golpe. Qual a sua reação quando você está vendo eu fazer isso aqui? Qual a sua Eu vou reação? tentar segurar sua mão, no mínimo. Com as duas mãos, pelo menos, vai me empurrar. Certo, exatamente. Você vai se Tentar enfiar a empurrar. mão no rosto, né, no olho, alguma coisa assim. Imagina a situação, você está aqui, eu vou fazer isso. Você vai empurrar, você vai gritar, você vai fazer tudo, mas você não vai ficar parada. Não, não, de jeito nenhum. É até Não uma é questão de, como fala, de distinto, percepção distinta, exatamente. distinto. Aí você vai Exatamente. ter aqui, quando você fez esse movimento, quando você colocou os golpes, o outro rapaz está com uma faca, você vai ter cortes na mão, você vai ter cortes no braço, você vai ter lacerações, coisa que a desculpa, coisa que a Vitória não teve. A Vitória não teve nenhum ferimento de defesa. Não há nenhum ferimento de defesa. O que coloca a situação ali de que ela pudesse estar travada por uma outra pessoa, já que ela não teve suas mãos amarradas. Alguém poderia estar segurando por trás, alguém poderia estar com outra arma ameaçando-a por trás. Sim. Então Ela isso poderia estar, colocaria outra pessoa ali na cena do crime, né, ela, auxiliando o po- Michael. ela poderia estar com aquele pano que ela foi encontrada na cabeça, poderia estar por cima e ela tomou a facada sem esperar, de Verdade. joelhos, por exemplo, já que ela tem um hematoma na panturrilha. E esse tipo de hematoma na panturrilha geralmente é causado quando você quer que a pessoa ajoelhe. Você bate por trás e a pessoa cai de joelhos. Hum. E ela tem esse tipo de hematoma na panturrilha. Então, esse crime dentro do carro, ele é fantasioso. E ele sugere que essa fantasia esteja muito mais para tentar proteger segundos, terceiros e quartos. Certo. Eu só avisando a audiência, eu olhei para o lado, porque meu retorno mais próximo está ao meu lado, e eu queria ver exatamente o que o Marcondes estava simulando ali do crime, porque, falei, né, o pessoal reclamou que eu fiquei olhando aqui para o meu retorno. Não, sem Mas eu problema. olhei exatamente para ver qual que seria ali a mais perto aqui de mim, o retorno mais perto está do meu lado esquerdo, então, eu observei isso. Agora, ainda quanto aos ferimentos, eu vi, você entrevistando o doutor Júlio e falando sobre um golpe que a Vitória teria levado na boca e isso não teria sido detalhado no laudo do IML. Isso porque, vamos lá, a Vitória, o médico legista, ele descreve os golpes ali pérfuro cortantes, que ele usa um outro termo, pérfuro incisos, que não se usa, não sei porquê, mas é pérfuro cortante. É pérfuro cortante, pérfuro contundente, contundente.
O Júlio me deu uma aula, por exemplo, ele falou assim, ó, faca, pérfuro cortante, bala, pérfuro contundente. Entendi. Certo. E eu falei assim, beleza. Entendi. Ele falou assim, olha, vamos lá, Marcondes. Ela tem um golpe entre a mandíbula e a cabeça, aqui no pescoço. Né? Porque a câmera está espelhada, tá? Então aparece do lado direito, mas é o lado esquerdo. Aqui. Certo. Esse golpe não é um golpe fatal. Ele não pega nada que seja fatal, letal. Ele não pega nenhuma artéria, não pega nada. Mas vai produzir muito sangue, mas não é um golpe fatal. Certo. Este aqui, do outro lado, isso foi uma contundente. Isso pode ter sido com o cabo da faca, com um soco, com qualquer coisa que seja contundente. Mesmo pode ser até a mão num soco. E esse golpe tira dentes dela. Quebra dente e tira dente. Por quê? Então não foi um golpe de faca esse na boca, foi um golpe contundente. Contundente. Que tira Certo. do outro lado, que inclusive retira, não sei se retira um ou dois dentes, quebra dois dentes, não é o dente da frente, é o molar. Foi tão forte o soco que arrancou do molar. Nossa. Então, se não teve, se os golpes foram rápidos, por que se tem um soco? Vamos classificar como soco, tá? Vamos chamar de soco. Pode ter sido a faca, mas não vai fazer na altura, no frigir dos ovos, não faz diferença se foi com a faca, se foi com um soco inglês, um soco. Vamos chamar de soco esse golpe. Uhum. Por que ele deu um soco no rosto da menina? Tá? Por que ele fez esse objeto? Se ele falou que na discussão foram golpes rápidos. Sim, não entra ali na confissão do Michael esse soco, né. Não entra, não entra. Então vai ser mais uma mentira. Mais uma mentira. Você vai pegando os detalhezinhos aqui, vai colocando na fotografia, não bate. Você não consegue fechar essa fotografia. Ou tem elementos faltantes ou tem elementos demais. Sim, exatamente. Então, Ah, sim. Agora tem uma questão, o crime ocorreu em algum lugar e nós sabemos que não foi nem na casa do Michael e nem no carro, porque lá não foram encontrados elementos de que um crime havia ocorrido lá, não foram encontrados sangue, enfim, o suficiente para que um crime tivesse ocorrido, nem dentro da casa do Michael, nem dentro do carro. Então tem um terceiro lugar aqui que até agora não se sabe onde que o crime de fato aconteceu. exatamente, Giovana, exatamente. Você tem um local, você tem. O que nós temos? O carro do Michael foi utilizado? Foi. A Vitória foi colocada no porta-malas? Foi. A Vitória estava viva quando foi colocada no porta-malas? Não sabemos. Por quê? Porque a quantidade de sangue onde foi encontrado, se você imagina, eu também fiz esse exercício de pensamento. Se ela tivesse sido colocada em posição fetal, com a cabeça voltada para aquele local e os pés para o outro, o sangramento na boca por conta da falta de dente, ela teria deixado aquela quantidade de resíduos ali. Somente a parte contundente. Você imagina o quanto sangra uma pessoa teve um dente retirado. Você sabe o quanto sangra. Qualquer Com pessoa vai certeza. imaginar. Então, ela pode ter deixado aquilo ali. Onde foi encontrado? Ali tem resíduos. Você não tem material, você não vir no laudo, acho que não, eu acredito que não tenha, dentro do carro do lado do passageiro, tem esse material hematóide. Mas e se o sangramento foi totalmente interno? Tá, vamos lá. Se o sangramento foi totalmente interno porque pegou a, a aorta descendente. A aorta descendente, ela bombeia 10 litros, 10 litros de sangue por minuto. Muita 10 coisa. litros de sangue por minuto. Com menos de 20 segundos, a pessoa já está desfalecida. Tá? Normalmente, segundo o doutor Júlio, pela literatura, 15 segundos no máximo. 15 segundos no máximo, a pessoa já está desfalecida. Só que, tudo bem, pegou a grande quantidade, a grande volumetria de sangue foi encontrada dentro dela. Mas é um movimento que vai respingar sangue pelo vidro,
pelo painel do carro, pelo banco. Esse é o primeiro. O outro golpe no pescoço vai sangrar. Vai sangrar bastante. Quando você puxar a faca, vai sair respingos para tudo quanto é local. Principalmente da aorta, quando você puxar a faca, vai sair sangue para tudo quanto é local. Mesmo que não vaze para fora. Porque muitas pessoas estão falando assim, pode ir no teto, pode ir no... Pode sujar o... Se o sangue ficou internamente, não. Porque aí é a questão do conhecimento técnico. Eu pergunto isso ao Délio. Você imagina o seguinte, ele falando, tá? Palavras dele. Você imagina o seguinte, ela recebeu o ferimento, e é um ferimento que foi muito rápido ao ser efetuado. Ela recebe o ferimento, ele tira. Nesse ponto de tirar, a própria musculatura faz uma ação de defesa que se fecha ali para conter o sangue. Então o sangue não irá sair, não irá jorrar para fora, vai ficar jorrando para dentro do organismo. Certo. Mas mesmo assim, Hemorragia interna. Mas mesmo assim, você teria uma quantidade de sangue que deixaria ali evidências dentro do carro. Isso é fato. E essas evidências não foram encontradas. Tanto que a primeira perícia, eu até apertei o Délio, ele quis sair pela tangente, mas eu entendo ele. Portanto, que a primeira perícia que foi feita no carro não foi encontrado nada. O carro foi devolvido ao Michael. Ao passo que, se a perícia tivesse feito minuciosamente, teria encontrado sangue no porta-malas. Teria encontrado sangue na frente do carro. Então, foi tão específico a quantidade de sangue que estava no porta-malas que passou batido pela perícia. A primeira perícia não achou. Então foi Tiveram que fazer periciado. outra minuciosa. Então foi periciado 2 vezes o carro do Michael? 2 vezes. 2 vezes. Na primeira foi liberada.